Começa agora mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, recebendo hoje aqui na TV Câmara Bauru, na bancada do nosso estúdio, o vereador José Roberto Segala, eleito presidente da Casa de Leis Bauruense para os próximos 2 anos. Vereador Segala, eu queria agradecê-lo pela presença e parabenizá-lo pela vitória. Muito obrigado, Lidiane. Estar aqui é não só um dever, como um prazer. Muito obrigado pela atenção. Bom, vereador Dr. Segala, no dia da eleição, da sessão da eleição da mesa, o senhor conversou com a imprensa ao final dos trabalhos no plenário e falou muito sobre a vontade de manter a Câmara unida para os próximos 2 anos. Como o senhor avalia o perfil dessa nova composição que estará à frente da gestão do Legislativo Municipal para esses próximos 2 anos? E como o senhor pretende conduzir esse trabalho de reaproximação dos colegas? Não é difícil. Nós tivemos uma eleição dividida porque, obviamente, nós tínhamos 2 candidatos. Mas, superado o momento da eleição, a Câmara volta a ser uma composição de 17 vereadores, todos eles aqui necessariamente voltados para a defesa dos interesses da comunidade, da sociedade bauruense, enfim, da cidade de Bauru. Então, não me parece difícil que a gente volte a ter um grupo unido. Além disso, eu disse e pretendo confirmar isso, vocês vão poder verificar isso facilmente, eu quero fazer uma administração coletiva. Eu quero fazer com que todos os vereadores sejam ouvidos aqui antes das tomadas de decisão. Se houver necessidade de uma tomada de decisão numa situação dividida, como presidente, estou apto, preparado com a responsabilidade de tomá-la. Mas, na medida do possível, eu quero dividir essas decisões com todos os vereadores, principalmente com os da mesa que vão me ajudar a dirigir a casa. Mas todos os demais vereadores serão ouvidos oportunamente sobre tudo aquilo que a gente tiver que decidir, que seja de interesse da Câmara, que seja de interesse da cidade. Doutor Segala, aproveitando o momento de final de ano, a gente faz aquele tradicional balanço. Eu queria uma avaliação do senhor com relação a esse primeiro biênio da atual legislatura. A gestão foi conduzida de forma satisfatória em termos de produtividade e de articulação com o Executivo e com a população? Você necessariamente se refere à administração da casa. Isso. A administração da casa, na minha avaliação, foi bem. Nós não tivemos nenhum incidente aqui dentro que tivesse maior gravidade. O relacionamento foi muito bom, nós não tivemos muita dificuldade de nos entender com o prefeito também. Houve necessidade de fazer algumas coisas aqui para o bem da própria instituição, algumas reformas no prédio foram feitas. Portanto, não tivemos nenhum senão uma administração tranquila, estamos recebendo a administração numa boa condição. Isso não quer dizer que a gente não possa melhorar. Não é? A ideia é exatamente essa. Eu fiz até uma analogia com uma dessas corridas de revezamento em que você recebe o bastão de alguém que já fez a sua parte, mas cabe a você em seguida fazer a sua parte. Não é? Assim que nós recebemos o bastão, nós iremos trabalhar para fazer com que a casa produza ainda mais, com que a casa tenha um período ainda melhor. Isso não quer dizer que o período anterior não tenha sido bom. É que é necessário sempre olhar para frente, é necessário sempre procurar melhorar. E é isso que a gente pretende fazer. Doutor Segala, a eleição do seu grupo parlamentar, sob o seu comando, teria de alguma forma alarmado o prefeito Clodoaldo Gazeta por conta de um perfil aí de vereadores considerado mais imbatível. Como é que o senhor classifica o trabalho que deve ser executado? É um trabalho de oposição, realmente? Vai ser um trabalho um pouco mais independente, fiscalizador? O que é que pode ser esperado aí para esses 2 anos? Neste atual governo, eu sempre recusei o rótulo de vereador da oposição, porque o meu partido foi um dos partidos que apoiou o prefeito Clodoaldo Gazeta, e eu disse a ele várias vezes, olho no olho, que eu teria o maior prazer em auxiliá-lo em tudo aquilo que fosse necessário para que ele fizesse um bom governo. Eu tenho para mim que o prefeito é bem intencionado, tenho para mim que o prefeito tem vontade e possivelmente tem a capacidade de fazer mais do que está fazendo.
O que eu entendo é que o prefeito está atrelado a um grupo de pessoas que o ajudou a se eleger e que não necessariamente seriam aqueles que deveriam estar do lado dele agora. Pessoas que foram muito boas para ajudá-lo a ter os votos necessários, mas que não têm qualificação necessária, não têm preparo técnico para suprir as eventuais deficiências do prefeito e ajudá-lo, portanto, a fazer mais do que está fazendo. Esse é o senão que eu vejo nessa administração. Ela poderia estar mais à frente, ela poderia ter avançado, ela poderia ter feito mais para o Bauru. E é isso que a gente cobra sempre. Isso não quer dizer que a gente seja de oposição. Muito pelo contrário, a gente quer ajudar o prefeito a que ele produza aquilo que Bauru precisa que seja produzido, não é? Ele está anunciando agora para esse segundo período, não é, do segundo biênio do governo dele, uma série de atividades, de obras e de eventos que já poderiam ter sido feitos desde o primeiro momento em que ele assumiu a Câmara. Então está atrasado, na verdade, não é? É preciso que ele acelere isso e que nós tenhamos uma Bauru cada vez melhor, porque esse é o desejo de todos nós. Então nós vamos apoiá-lo em tudo isso que ele pretender fazer nessa direção e vamos cobrá-lo toda vez que ele demorar para fazer ou toda vez que ele não fizer aquilo que ele deveria fazer e que se comprometeu conosco quando pediu o nosso apoio para que fosse feito. Ainda repercutindo uma declaração do senhor no dia da eleição da mesa, né, uma declaração dada à imprensa, o senhor disse que a Câmara de Bauru não tem vocação para ser cartório. Isso significa tornar ainda o Legislativo Municipal mais protagonista durante as discussões importantes da cidade? O que é necessário, absolutamente indispensável, é que nós tenhamos um diálogo republicano com o Poder Executivo. Isso significa o seguinte: o Poder Executivo tem que nos ver com respeito. Tem que lembrar que nós somos tão poder quanto ele. São 3 poderes que existem na República. Ele é um executivo, nós somos outro legislativo. O relacionamento tem que ser de poder para poder. E a palavra poder significa exatamente não ser submisso a nada. Poder significa estar acima de todos. Nesse caso, como nós temos 3 poderes, eles estão absolutamente no mesmo nível. Nenhum manda no outro. Diz a Constituição Federal que eles devem ser harmônicos e, para isso, ela cria um sistema de freios e contrapesos em que cada poder se fiscaliza. Além de autofiscalizar, se fiscaliza o outro. Então, é isso que tem que acontecer aqui, não é? Algumas coisas que aconteceram e que historicamente acontecem aqui na Câmara, que é o prefeito se empenhar em ter uma maioria na casa, conquistada, a gente sabe que não por meios muito elogiáveis, mas de qualquer maneira ele se empenha em fazer isso. Isso significa mais ou menos o seguinte: o que eu mandar está aprovado. Então ele está tratando isso como cartório, não é? Manda para carimbar, a gente tem que carimbar. Não, aqui é uma casa de discussão. Ele tem que enviar os projetos para cá para que a gente delibere sobre esses projetos. Nós temos que ter tempo, portanto, para discuti-lo. Nós temos que ter oportunidade de nos consultarmos com assessorias que possam suprir o desconhecimento que alguns vereadores têm daquele determinado assunto. Toda vez que o prefeito envia um projeto complicado, um projeto que exige cuidado, mas o faz em cima da hora, é como se ele estivesse confiando que nós vamos aprovar aquilo de qualquer maneira. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer e eu espero que não mais aconteça. Eu espero que ele converse sempre com a casa com antecedência, envie os projetos para cá antes de divulgá-los para a imprensa, por exemplo. Não é? Como se estivessem já aprovados aqui na casa, de repente ele se compromete com a imprensa e acaba não, ou com a sociedade, porque anunciou, e acaba não conseguindo aprovar o projeto aqui, a não ser através de uma imposição, coisa que será inadmissível nessa minha administração. Não vamos aceitar que a Câmara fique de cócoras, fique de joelhos em relação ao Poder Executivo. Ela vai ficar na mesma altura, com altivez. São 2 poderes que se respeitam, são 2 poderes, portanto, que vão procurar um diálogo republicano.
É isso que eu pretendo fazer aqui na direção da casa. Vereador, o início de uma nova gestão de uma mesa diretora da Câmara é sempre um momento em que são ventilados projetos e propostas de melhorias, de investimentos na área administrativa aqui da Câmara mesmo. Houve já esse diálogo com os demais membros da mesa? O senhor tem algum plano de melhorias, de trabalho específico agora, de forma administrativa para o Legislativo? Se nós tivéssemos tido uma eleição que fosse resolvida antes do dia da votação, né? Digamos, se houvesse uma unanimidade na casa em torno de um nome, se o prefeito não tivesse se empenhado como se empenhou em criar um outro candidato, certamente nós já teríamos tido oportunidade de tratar de tudo isso e eu estaria aqui à vontade para responder a sua pergunta com tranquilidade. Ocorre que nós fomos para uma disputa apertada. Todo mundo viu que a decisão foi tomada por 9 votos contra 8 votos. Então, qualquer antecipação de dizer, me explique como é que está a casa para eu saber o que eu vou receber, era precipitada naquele momento. Não havia garantia nenhuma de que o grupo que estava me apoiando seria o vencedor, não é? Então, agora que estamos começando essa conversa com o atual presidente, o mandato dele vai até 31 de dezembro, para que a gente receba maiores informações sobre como a casa se encontra nesse aspecto administrativo, nesse aspecto relacionado ao prédio, aos funcionários. Nós vamos ter uma conversa bastante objetiva, né, para que eu tenha um conjunto maior de informações. Mas eu antecipo para você que, como eu estou na casa já há alguns anos, e evidentemente eu já conheço algumas coisas delas, há coisas que precisam ser melhoradas aqui. Há coisas que não estão ainda como deveriam estar, precisam de algum investimento para melhorar. Mas será sempre no interesse coletivo, será sempre para atender ao conjunto dos servidores, atender ao conjunto dos vereadores, não é? Nós temos uma casa acanhada. Nós sabemos que esta casa é apertada para esse grupo de 17 vereadores, não é? Os nossos gabinetes são absolutamente pequenos para receber o público, nós temos instalações ainda bastante precárias, nós precisamos melhorar uma série de coisas e eu pretendo fazer isso. A Câmara, ela tem um subsídio, não é? um recurso que é fixado na Constituição, ela tem 2% do orçamento. A Câmara, portanto, tem que administrar esse orçamento de forma a ficar dentro dele, não é? Não necessariamente vai ultrapassá-lo, nós não pretendemos pedir nenhum tipo de aditamento, mas aqueles recursos que nós dispomos, nós pretendemos investi-los na melhoria da casa, na melhoria do funcionamento da casa. A TV Câmara é um bom exemplo disso. Sistematicamente tem sido feito investimentos e ela cada vez está melhor. Quem que ganha com isso? Quem ganha com isso é a comunidade, que fica muito melhor servido, muito melhor informada, tem à disposição canal para comunicação com a própria casa. Então nós temos que continuar investindo nestas melhorias e adquirindo aparelhos cada vez mais modernos, não é? Criando uma estrutura cada vez mais eficiente dessa prestação de serviço. Vocês precisam começar a sair mais às ruas, fazer reportagens com a nossa sociedade, ouvindo a nossa população, trazendo essas informações aqui para casa. Ou seja, nós vamos ter um canal de televisão aqui. A verdade é essa é a minha pretensão. Eu já estou antecipando para vocês que vai aumentar o serviço, mas é em benefício da população que vai cada vez ter uma TV Câmara melhor à sua disposição. Bom, nós recebemos o vereador José Roberto Segala, eleito novo presidente da Câmara de Bauru para os próximos 2 anos, aqui no programa Fala Câmara Notícias. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta com mais uma edição, o segundo bloco de mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, exibido aqui pela TV Câmara Bauru, e recebendo o vereador José Roberto Segala, que foi eleito presidente na nova composição da mesa diretora da Câmara para os próximos 2 anos. Vereador, nós conversávamos sobre o papel do Legislativo Municipal para os próximos 2 anos, o próximo biênio aqui no primeiro bloco, mas eu queria uma projeção do senhor com relação
A 2019, né, a projeção econômica da cidade não é otimista. A gente sabe que existe um fechamento de torneiras do governo federal, existe alguma questão envolvendo queda de arrecadação, né? O executivo faz uma ginástica aí na tentativa de reverter esse quadro por conta da baixa capacidade de investimento do município para o ano que vem. E isso foi muito conversado com a Câmara durante a discussão da lei orçamentária. Na avaliação do senhor, quais são os grandes desafios da Prefeitura de fechar essa conta, mantendo aquele tripé de arrecadação, despesa e receita da cidade de forma minimamente equilibrada? A gente tem que esperar, a gente tem que torcer para que o Executivo se assessore adequadamente nesse sentido. Porque estas coisas não são conseguidas no estalar de dedos e não são conseguidas por simples vontade. Há de ter capacidade criativa para ir atrás daquilo que pode ajudar a atender essas necessidades, não é? Com criatividade se consegue bastante coisa. É preciso que o prefeito, então, tenha essa iniciativa de buscar essas informações. Por exemplo, contratando uma assessoria. Não é? Nós tivemos uma reunião na sexta-feira passada na Senac, onde um grupo de empresários bauruenses contratou uma assessoria para pensar a cidade de Bauru para os próximos 20 anos e para desenvolver projetos que possam alavancar o crescimento da cidade de Bauru. Veja, uma iniciativa privada, não é? Essa assessoria já mostrou serviço em outros locais. Outras cidades foram enormemente puxadas para cima, não é? Cresceram, progrediram, tornaram-se admiráveis graças a esse tipo de trabalho. Como eu disse, poderia a Prefeitura ter tomado essa iniciativa de buscar fora da Prefeitura quem ajudasse a pensar melhor a cidade de Bauru. Eu espero, inclusive, que o prefeito venha a acatar alguns desses projetos que serão apresentados. Obviamente que ele vai examiná-los, mas não é porque foi recebido de fora que não deva ser ouvido com a atenção e até mesmo acatado, se for o caso. Existem outros meios, por exemplo, como já está se anunciando, das PPPs. Você traz a iniciativa privada para dentro do poder público e, em parceria, consegue realizar aquilo que você sozinho não realizaria. Como eu disse, eu esperava que quando ele tomou posse, no dia 1º de janeiro de 2 anos atrás, 2017, que ele já tivesse anunciado a primeira PPP. Ou já pudesse, desde aquele momento, estar trabalhando para viabilizar uma PPP, coisa que ele está anunciando que vai começar a fazer agora. Já perdeu 2 anos, não é? Mas na área da iluminação, nós vamos conseguir ter uma Bauru extraordinariamente mais bem iluminada se a gente contar com uma PPP. E não é difícil, existem várias empresas interessadas em fazer isso. As pessoas têm medo desse tipo de coisa porque ouvem falar que a iniciativa privada vai encarecer a prestação de serviço. O serviço mais caro que existe é o serviço que é prestado e não produz resultado. É o serviço que você gasta e não tem a recompensa. Esse é o pior serviço que existe. Se você pagar, mas receber qualidade de serviço, se você tiver atendimento, é o caso, por exemplo, vamos dizer assim, se você pagar muito pouco, você vai ter um serviço médico de má qualidade. Se você pagar um pouco mais, você é melhor atendido no serviço médico. O que você escolhe? É a sua saúde, é a sua razão de ser. Eu prefiro pagar um pouquinho mais, mas eu quero ser bem atendido, eu quero sair de lá curado, não é? É isso que é importante a gente entender. Por exemplo, aqui no centro da cidade de Bauru, nós podemos começar a recuperar a área urbana. Eu tenho dito isso insistentemente. Nós temos aqui uma área degradada no centro da cidade de Bauru, desde Ezequiel Ramos até a Nuno de Assis, são construções muito antigas, velhas, algumas delas, e não poucas, abandonadas, só que elas estão
a 2 quadras da rua do comércio bauruense, não é? Estão na boca de uma avenida que é de entrada da cidade de Bauru, que é a Nuno de Assis. Se nós recuperássemos aquilo, construindo os prédios mais modernos, trazendo gente para morar de volta no centro, ali você já tem tudo. Você tem água, você tem luz, você tem um esgoto passando exatamente do lado do Rio Bauru, canalizado. O investimento é baixíssimo. Aí você diz assim, mas as empresas vão procurar um terreno ali e vão custar muito caro. Aí é que entra a parceria. A prefeitura desapropria, porque ela tem mecanismos para pagar o verdadeiro valor e não aquilo que seria um valor especulativo, e a iniciativa privada, então, retribui pagando este valor à prefeitura e construindo o que nós precisamos que seja construído ali. Essa é uma maneira, por exemplo, criativa, fácil, não é difícil, mas precisa de iniciativa. Aliás, vereador, é notícia nessa semana de que a prefeitura já está trabalhando num edital para a contratação de uma empresa via PPP, exato, para o início desse trabalho de revitalização que é tão cobrado aqui na Câmara, né, para a gestão do calçadão. O que a gente esperava é que isso já tivesse sido feito há 2 anos atrás. Nós estamos 2 anos atrasados. Tomara que ainda façamos. É importante, é nesse sentido que a gente vem cobrando o prefeito, né? Para que ainda façamos, mas já deveríamos ter feito algumas dessas coisas. Quais devem ser os parâmetros desse trabalho, na opinião do senhor? A Câmara deve fiscalizar de perto, até porque um diagnóstico já começou a ser realizado, né, em parceria com a Secretaria de Habitação do Estado. Um dos nossos meios, né, é esse de termos um canal de comunicação com a prefeitura e dizer a ele, prefeito, se você for nessa direção aí, nós estamos dispostos a dar todo o apoio para você aqui. Trabalhe nesse sentido, porque aí você vai encontrar a adesão aqui da casa. Nós vamos trabalhar juntos, nós vamos ajudar juntos a fazer esse tipo de desenvolvimento, não é? Não aconteceu isso, por exemplo, quando o prefeito, da cabeça dele, resolveu criar habitações para pessoas de baixíssima renda, em que boa parte deles não eram originários da cidade de Bauru, foram descarregados aqui com ônibus e caminhões, e o prefeito se arvorou a querer colocar essas pessoas em moradia aqui, sem conversar com a Câmara, sem saber se nós estávamos dispostos a ajudá-lo. Aí não funciona. Mas naquelas coisas todas que nós nos harmonizarmos, que nós nos entendemos, ele vai encontrar apoio da Câmara, ajuda da Câmara, o que for necessário para conversar com poderes também da República, se for o caso, não é? A Câmara estará disposta a fazer isso. Terei o maior prazer em ir junto com o prefeito, com o presidente da Câmara, para mostrar que Legislativo e Executivo estão irmanados, estão de mãos dadas para o progresso de Bauru. Se ele precisar ir a Brasília conversar, nós hoje, felizmente, meu partido, que é o DEM, tem alguns ministros já anunciados, então nós estamos com uma porta aberta no governo federal. Eu estou muito esperançoso com o governo federal, estou esperando uma nova maneira de fazer política nesse país, coisa que eu disse que deveria ser feita na prefeitura. O presidente está anunciando que está se cercando de ministros, que no caso são auxiliares, qualificados. Ele não está se preocupando de que partido que o ministro é, tanto que ele não tinha nada a ver com o DEM, escolheu 3 ministros do DEM porque encontrou no DEM gente qualificada. O DEM não foi partido que o apoiou a se eleger, então ele está dando uma demonstração efetiva de que é gente preparada, que é gente com condições de fazer no Ministério aquilo que precisa ser feito. A mesma coisa tem que acontecer na Prefeitura Municipal de Bauru e eu espero que isso aconteça. Bom, são muitos assuntos, nós temos o balanço, temos projeções para o ano que vem e a gente gostaria de receber em breve, agora no início do ano novamente, o vereador José Roberto Segala, já na condição de novo presidente da Câmara de Bauru, para discutir com você que nos assiste todos esses assuntos de interesse público da cidade. Vereador, eu queria agradecê-lo pela presença aqui conosco em mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, desejar sorte, parabenizá-lo mais uma vez pela vitória. Também desejar aí um ótimo final de ano. Muito obrigado. Eu desejo a mesma coisa a todos os bauruenses, a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Que Deus abençoe a todos, que a gente tenha um santo Natal
que a gente tenha um ano novo verdadeiramente esperançoso de que seja novo, de que as coisas aqui agora comecem a mudar e mudar para melhor. E a gente deve tentar ajudar a fazer isso, não só nós aqui, como cada um dos que está nos ouvindo tem que dar a sua contribuição. O que cada um puder ajudar para melhorar a cidade de Bauru, inclusive nos cobrando, inclusive trazendo a nós as suas observações. Nós temos sido, no meu caso como vereador, tenho sido agraciado com esse tipo de colaboração. Os munícipes nos procuram, fazem sugestões interessantes que a gente ou encaminha ou acaba conseguindo resolver por conta própria, assim que tem que ser. Nós temos que ter uma Bauru participativa verdadeiramente, não só no nome, mas nas ações. E nós vamos estar aqui permanentemente prestando contas do que nós dissemos que iríamos fazer e que estivermos fazendo. Obrigada mais uma vez, vereador. Eu que agradeço. Sua presença. Eu agradeço também a sua sintonia. Este programa que estreia ao vivo, né, que tem a sua primeira edição ao vivo e que tem reexibições ao longo da semana aqui na TV Câmara Bauru, pelos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital. Lembrando que você pode acessar o conteúdo na íntegra pelo nosso canal no YouTube. Até a próxima.